partir de agora, no Revista Justiça, Finanças. E todos nós sabemos que deveríamos poupar, evitar gastos por impulso, investir no futuro, mas na prática, por que é tão difícil transformar esse conhecimento em ação? Hoje, vamos entender o que está por trás dessa distância entre saber e fazer quando o assunto é dinheiro e como mudar esse comportamento. Eu converso agora com ela, que é graduada em Administração de Empresas e especialista em Finanças, Veridiana Nazar. Bom dia, Veridiana. Tudo bom? Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui novamente. Então vamos lá, Veridiana, explicando para o nosso ouvinte por que tantas pessoas sabem que deveriam guardar o dinheiro, mas simplesmente não conseguem. Então, essa é a grande pergunta que todo mundo quer saber a resposta. Sérgio, o que acontece? Existe uma enorme diferença entre saber e conseguir fazer. Porque o conhecimento é uma coisa, agora a execução é outra completamente diferente. E quem que é que está por trás de tudo isso? É o nosso cérebro. Porque às vezes a gente acha que é falta de vontade. Ai, fulano não guarda dinheiro, não tem vergonha na cara, não sei mais o que, é uma pessoa desorganizada, a própria pessoa se culpa, eu não consigo. Mas a gente precisa entender o que está por trás disso. E o grande ator, né, por trás disso tudo é o cérebro. Por quê? Porque ele é o responsável por tomar todas as decisões da nossa vida. E todos os dias a gente toma muitas decisões, né? E o que acontece? Ele funciona como se fosse um carro com dois motoristas, nosso cérebro. Um é o racional, é aquele que planeja, que organiza, ele sabe o que é certo e tudo mais. Já o outro é o emocional, que é aquele impulsivo, aquele que é rápido, aquele que não pensa, que quando vê, nossa, já fiz. E aí, o que acontece? No dia a dia, o racional começa a dirigir, mas a hora que tem que tomar uma decisão e que o negócio envolve a emoção, esse motorista emocional toma o volante e a gente nem percebe. Por isso que acontece muitas vezes da gente falar, nossa, eu não podia ter gastado. Por que eu gastei? Na hora eu nem pensei. É porque o emocional, ele toma todo o processo. É chamado isso aí na prática de sistema 1 e sistema 2. E aí, ele sabota a gente. Então, o dinheiro é igual, como são muitas decisões que a gente toma em relação a tudo, né, na vida, mas com o dinheiro, nada é diferente, porque a gente acha que é diferente. Não, decisões com dinheiro eu vou ser racional. A gente acha que a gente é racional, mas a gente não é, né? A gente sabe que deveria guardar, mas naquele impulso do momento, ele compra algo que nem precisava. Então, a emoção, ela comanda muito, a maioria das nossas decisões é a emoção que comanda, então é por isso que acontece, a gente sabe que deve guardar, mas não consegue, sabe que não pode gastar, mas vai e gasta, porque a emoção toma conta, porque isso acontece, é uma questão no cérebro que realmente acontece, é fato. Então existe até uma explicação cerebral para essa autossabotagem financeira? Sim, na finanças comportamentais, que nada mais é do que entender o comportamento por trás das nossas decisões financeiras, isso é chamado de recompensa imediata. O nosso cérebro não quer ter uma recompensa daqui 1 ano, daqui 2, daqui 5, daqui 10, que dirá daqui 30 anos. Ele não quer, ele quer o hoje, ele quer o agora. Porque para ele tudo é agora, ele acha que é muito melhor do que esperar. Então, por exemplo, é como se fosse uma criança você falar para ela assim, ó, você quer um chocolate agora ou uma pizza daqui 5 dias, no final de semana? É óbvio que ela vai escolher o chocolate. A grande maioria das crianças vai, o chocolate está ali na frente dela. E é isso que acontece com a gente, né? Quando a gente guarda dinheiro, a recompensa não é imediata, ela é futura. E isso exige um esforço mental. Mas quando a gente gasta hoje, o prazer é na hora. Então, o que acontece? É a dopamina que comanda essa jogada. Ela quer resolver o desconforto, ela quer dar um alívio, ela quer dar aquele presentinho imediato. Por isso que muita gente, às vezes, a gente vê isso muito nos filmes, mas isso na vida real é fato também. A pessoa fala assim, nossa senhora, essa semana foi tão difícil. Aí ela passa na porta de uma loja, alguém oferece alguma coisa para ela comprar, ela fala, não, eu vou comprar porque eu mereço. Porque ela precisa daquela dopamina, que é um hormônio do prazer, mas também que foi agora recentemente descoberto que ela é o hormônio da motivação, aí deixa a gente motivado, você compra, você fica animado e tudo mais, né? Então, é isso que acontece, a gente se sabota mesmo, porque exige um grande esforço, você fala, não, peraí,
calma, respira, você não vai comprar isso agora, porque você quer trocar seu carro daqui 6 meses, e se você usar esse dinheiro... Por sério, pensar tudo isso, Sérgio, é um grande esforço. A gente acha que não, mas é, tá? Então é por isso que a maioria das pessoas promete economizar, mas de repente pede um iFood, compra naquela promoção, que fala, é só hoje, é promoção. Então é isso que acontece. Nisso, então, com esse contexto, podemos dizer que o emocional interfere, então, nas decisões do dia a dia? Muito mais do que nós podemos imaginar. O dinheiro hoje, né, na verdade sempre foi, mas é que hoje as coisas são muito mais fáceis. Há 30, 40 anos atrás, as coisas eram mais difíceis mesmo. Não tinha tanta coisa para comprar, tantos estímulos, né? Era aquele negócio, era quem tinha dinheiro, quem não tinha. E quem não tinha não ia ter, de jeito nenhum, porque era muito complicado, a grande maioria. Agora, hoje, Sérgio, é muito mais fácil. Hoje, quantas pessoas tem aí, não sei quantos cartões de crédito, tá muito mais simples fazer compra. Então, o dinheiro, ele virou uma anestesia emocional. Não que ele não era antigamente, é porque não tinha muito material para isso acontecer. Hoje tem material. Então, muita gente gasta não porque precisa, mas é porque está cansado, eu estou frustrado, estou ansioso, né? Preciso pertencer a algum grupo. Então, gastos com comida, por exemplo. Geralmente, as pessoas compram muito mais comida na parte da tarde e noite, porque é a hora que o nosso cérebro já está assim, estou esgotado, não quero pensar, não quero mexer com mais nada. Pede um iFood que é mais fácil. Então, o emocional, ele interfere muito mais do que a gente imagina. Por isso que a gente fala, finanças não é só sobre números, porque se fosse, estava muito fácil. A gente entra aí no YouTube, como planejar uma vida financeira, vê um vídeo, baixa uma planilha, preenche a planilha. Por que a grande maioria das pessoas não consegue? Não é porque elas não querem, não é porque elas são menos inteligentes, não, porque a grande maioria das pessoas tem esse emocional, né, que não é ainda domesticado, vamos falar assim. Tem as pessoas que já sabem se organizar, que já nasceu sabendo, mas é aquela pessoa que já tem um perfil. Ela é um perfil muito estratégico, muito analítico. Então, para essa pessoa, é muito mais fácil. Mas nós somos seres diferentes. Então, a gente tem que entender o que está por trás do dinheiro para a gente conseguir fazer uma mudança. Porque se a gente não entender, a gente não consegue mudar. Essa situação que estamos trazendo aqui para o nosso ouvinte, eu gostaria que você até explicasse para o nosso ouvinte o que pode ajudar essa pessoa a sair desse ciclo de saber e não fazer, hein, Veridiana? Primeira coisa que eu sempre falo é consciência. A gente precisa sair também daquele ciclo de negação. Ah, não, porque é assim, porque todo mundo é assim. Ah, porque a vida é difícil mesmo. Ah, porque está tudo caro. Ah, porque o governo aumenta o imposto. A gente tende a justificar porque dói menos. Então, a primeira coisa a gente tem que entender, não, realmente, eu posso fazer mais com o meu dinheiro, porque não é sobre o quanto que a gente ganha, mas é como a gente usa esse dinheiro, porque se eu não sei direcionar R$1.000, eu não vou saber direcionar 10, não vou saber direcionar 100. Então, primeiro ponto, consciência, realmente, eu estou fazendo errado, tenho que procurar como que eu posso fazer melhor. Segunda coisa, em vez de ficar naquela força de vontade, eu tenho que ter força de vontade, eu tenho que ter motivação, não, eu tenho que. É importante? Mas a motivação, Sérgio, ela vai acabar num determinado momento. A gente não está naquele gás o tempo inteiro. A gente tem altos e baixos, nós somos seres humanos, é assim mesmo. Então a gente precisa começar a mudar o ambiente. Então, como que eu posso olhar no ambiente, no meu contexto aí de ambiente que eu tenho, e como que eu posso fazer para que isso me favoreça ao invés de me sabotar? Então, quando a gente está falando de dinheiro, né? Então, eu não quero gastar determinado dinheiro. Eu não vou deixar ele na conta corrente. Porque se eu deixar o dinheiro na conta corrente, um dinheiro que eu não é para eu gastar, isso vai acontecer de eu gastar, vai aparecer uma conta. Muita gente fala isso. Eu guardo dinheiro e aí aparece uma conta para eu pagar. Não é que o dinheiro fica lá disponível, então isso vai acontecer. Então, outra coisa, eu quero guardar, mas eu tenho muita dificuldade, Veridiana, porque se eu guardo, eu gasto. Então, vamos fazer diferente. Vamos ver um jeito que esse dinheiro fica seguro. De repente, você vai programar uma aplicação que é todo mês e que já debita na sua conta. De repente, vai comprar um título de capitalização, que muita gente fala mal, né? Tem muito educador financeiro que fala, nossa, mas não rende nada. Mas a questão aqui, nesse primeiro momento, não é render. É explicar para o cérebro, né, para ele conseguir entender que ele vai conseguir poupar.
todo mês. E às vezes, no primeiro momento, a pessoa vai ter que ser obrigada a poupar, né? E o título de capitalização, ele faz justamente isso. Então, assim, eu penso que cada caso é um caso. Então, a pessoa tem que entender o que eu posso fazer hoje. Para o que for muito fácil, tem que criar barreira. Por exemplo, cartão de crédito. Eu uso muito cartão. O cartão fica aqui no celular, na carteira digital. Então, vamos tirar esse cartão da carteira digital por enquanto? Então, todas as mudanças que a gente faz nesse primeiro momento, que a pessoa ela quer realmente dar aquele impulso, não é que vai ser para a vida inteira. Eu nunca mais vou ter cartão na carteira digital. Não é nada disso. É começar a ver o que pode ser feito de acordo com o contexto, mas precisa de um esforço. Porque para a gente ter mérito da recompensa, a gente tem que se esforçar. E o cérebro também, ele precisa de repetição, porque ele é arcaico, se a gente for pensar, né? No ponto que a gente está, ele não evoluiu muito, o quanto deveria. Então, essas coisas aí, tempo a tempo que a pessoa vai fazendo, ela vai entendendo, o nível de consciência dela também vai aumentando. Então, o que era difícil no começo, passa a ficar mais fácil ao longo do tempo. Mas as pessoas estão aqui imaginando, né? Mas é possível mudar esse comportamento, Viridiana, depois de tantos anos agindo assim? Uma coisa que vem até de tradição familiar, essa falta de planejamento? Então, será que é possível mudar? Claro que é possível, gente, porque eu falo assim, a gente não é alecrim dourado, né, que nasceu no campo para ser semeado. A gente não tá lá criando raiz num lugar para viver sempre daquele jeito, sem andar, sem nada, sem movimentar. Então, nós somos seres adaptáveis, a gente é inteligente, o ser humano é muito mais inteligente do que ele imagina. Então, totalmente é possível mudar, porque o cérebro é como um músculo, quanto mais a gente vai treinando ele, com um novo comportamento, mais forte ele fica, porque ele vai criando novas conexões neurais e ele vai fazendo daquilo um hábito, uma coisa simples. Então, é igual quando a gente vai começar a dirigir. No começo você fala, gente, não pode nem conversar, porque se você conversar, você erra a marcha. Se estiver chupando chiclete, não consegue também dirigir no começo, né? Porque a gente não consegue pensar, será que eu masco o chiclete? Será que o que eu faço? Organizar o dinheiro é a mesma coisa, fica automático depois, no começo é difícil. Então, é sempre pequenas ações. Eu sempre defendo o seguinte, o que é o mínimo viável no momento? O mínimo viável, Viridiana, eu vou conseguir guardar R$50 por mês. Isso para mim não vai fazer falta, é o preço de uma pizza, eu não vou sentir. Beleza, então já começa pelos 50, tira ele da conta, porque se deixar ali, a gente vai usar. Então a gente tem que ser inteligente. Isso é inteligência emocional juntamente com inteligência financeira. As duas vão andar juntas. E assim, o comportamento, Sérgio, para a gente mudar também, tem que ter todo dia esse treino assim de observação. Então deixa eu me observar, como é que foi hoje? Faz uma análise mental no final do dia. Nossa, hoje eu venci nisso. Comemora as pequenas vitórias que teve, porque às vezes a gente está muito assim, não, para eu comemorar alguma coisa, eu tenho que guardar R$1.000. Só quando eu conseguir guardar R$1.000 que eu tenho que comemorar. Claro que não. Você não guardava nada, conseguiu guardar 50, gente, excelente. Então vamos lá. E o cérebro gosta disso, ele gosta desse estímulo externo. Quando eu comemoro, ele entende, isso é bom. Então, sempre é possível. Eu falo assim, que não importa o quão difícil a sua realidade financeira está hoje, a mudança, a mudança daquela situação, ela é muito possível, porque não é o externo, a gente tem que mudar internamente, é sobre comportamento, é sobre mentalidade, é muita coisa que envolve e que está muito acima de uma planilha financeira. E esses pequenos ajustes, eles vão gerar grandes resultados no futuro. Muito bem, falamos hoje porque você sabe o que fazer com o dinheiro, mas não faz, com a Viridiana Nazar, ela que é graduada em administração de empresas, especialista em finanças. Viridiana, muito obrigado por atender a Rádio Justiça mais uma vez. Eu que agradeço, Sérgio, agradeço a todos os ouvintes e para quem quiser mais orientações financeiras baseado em comportamento e neurociência, pode me seguir no Instagram, no @ventoempolpa. Boa semana a todos.